Amém. A gente sempre, uns meses antes da conferência, a gente começa a refletir, a entronizar, a pedir direção para Deus, para o que Ele quer falar com a gente naquele ano, na nossa conferência. E esse ano não foi diferente. A gente começou a orar, a pedir direção para Deus. E teve alguns domingos atrás, o Tassi falou alguma coisa sobre maturidade. E aí, eu falei, amor, tem tanta coisa para falar sobre maturidade. O que você acha da gente falar sobre maturidade na conferência? E logo, ele, nossa, amor, é verdade. Vamos falar sobre maturidade. A gente precisa de uma igreja madura. Cristo necessita de uma igreja madura. Ele anseia por essa igreja. Então, assim, logo queimou no nosso coração. E todo mundo que a gente conversava, o pessoal da mídia, né, que sempre são os primeiros a saberem. A Pamela, quando eu falei, Pamela, eu queria fazer um vídeo assim para a pré-conferência, da necessidade, da maturidade. E ela, nossa, a pastora está queimando no meu coração. Então, assim, foi geral. Né? Quando a gente falava o tema para as pessoas queimavam. Porque a gente entende a necessidade de se falar sobre maturidade. E hoje eu queria falar com vocês sobre maturidade cristã, não somente a maturidade espiritual. Porque eu acredito que a maturidade espiritual, ela reflete naquilo que nós somos como seres humanos. Né? Naquilo que eu sou como esposa, naquilo que eu sou em Cristo como mãe, como líder, como filho, como marido. Então, tudo aquilo que a gente vive com Deus, na nossa intimidade com Ele, reflete na nossa vida como seres humanos. Então, hoje nós vamos estar falando sobre maturidade cristã. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Hebreus 5. Hebreus 5:12. Amém? Vou ler aqui para vocês. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, você tem novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Senhor, fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Gente, quando eu li esse versículo, inclusive foi um dos versículos que a gente pensou que fosse o tema base, né, da nossa conferência. Quando eu li ele, eu falei, nossa, um soco no estômago. Eu não sei se você pegou aí, mas quando eu li ele, eu falei, um soco no meu estômago, porque ele está falando aqui, ei, você não era mais para estar dando trabalho, você está agindo como criança, você já era para ser um adulto, era para você estar ensinando, e você está agindo como criança, era para você estar comendo alimentos sólidos, e você está querendo leite. Então, quando eu li isso aqui, eu falei, gente, um soco no estômago. Enquanto isso, vai mastigando esse versículo aí, que a gente vai voltar a falar nele daqui a pouquinho. Mas antes eu quero falar sobre o contexto. Gente, tá bom da minha foto? Vocês podem botar o slide e passar o próximo lá. Então, antes disso, eu quero dizer o contexto ali dessa epístola de Hebreus. Essa epístola ela foi escrita para um povo que estava passando por uma dificuldade, um povo que já era convertido, mas que eles estavam sofrendo perseguições. Era um povo que estava passando por sofrimento, um povo que estava com falta de confiança. Então, o autor, que ainda não, né? Alguns estudiosos falam que pode ter sido Paulo, alguns Tiago, outros falam que pode ter sido Priscila. Né? Então, o autor que escreveu foi direcionado a esse povo que estava passando por dificuldade. Então, essas pessoas, elas estavam na fé, elas já eram convertidas e por alguns momentos elas queriam olhar para trás. Elas queriam retroceder. E isso tem tudo a ver com maturidade. Essa carta, essa epístola, ela foi escrita para encorajar esse povo a amadurecer na fé. Sabe, a perseverar, a não esmorecer, a não desconfiar. Então, essa epístola de Hebreus, ela foi escrita para esse povo. Bom,
Não, pode voltar. E eu quero falar sobre os processos até a maturidade cristã, porque a gente não chega aqui simplesmente sabendo de tudo, né? A gente não chega pronto. Tem até uma frase que falam que quem nasce pronto é monstro. Tudo bem que não fala para esse contexto, mas pode se aplicar a esse contexto. Então, quem nasce pronto é monstro, né? A gente chega aqui e a gente vai passar por processos de amadurecimento. Por quê? Porque quem nasce grande é monstro. Você nunca mais vai esquecer disso. Então, cada pessoa ela vai viver esse processo até a maturidade cristã. O que a gente precisa entender é que o meu processo ele é diferente do seu processo. O tempo do meu processo é diferente do seu. O que eu vivi aqui na minha vida cristã é diferente do que o pastor Tássio viveu. É diferente do que você vai viver e é diferente do que o teu discípulo vai viver também. Às vezes a gente quer fórmulas, né? A gente quer fazer com o nosso discípulo tudo o que foi feito com a gente. E não, as pessoas são diferentes, têm vivências diferentes. Foram criadas num contexto diferente. Então, cada um tem o seu processo. Vou dar um exemplo para vocês. O Tássio sempre me fala que, antes dele ser convertido, óbvio, palavrão na língua dele era vírgula. Eu não consigo nem imaginar ele falando palavrão. Tipo, isso na minha cabeça não entra ele chamando palavrão. E ele fala que ele chamava muito palavrão. Eu nunca chamei palavrão. Então, olha como o processo dele foi diferente do meu. Porque a vivência dele é diferente da minha. Então, eu não tive que passar por isso. Eu não tive que reaprender a falar. Diferente dele. Sabe quando tu tá andando, tu dá aquela topada? Eu já quebrei 2 vezes o meu mindinho. Daquela, um olho para cá e um olho para lá. Era assim, o meu mindinho foi para lá. 2 vezes, o mesmo mindinho. E eu fico imaginando quem chama palavrão. Dá aquela topada, tu é novo convertido, e tu segura a tua boca. Porque você não vai mais chamar palavrão, você é nova criatura, amém? Então, o processo dele foi diferente do meu. Eu, por exemplo, eu não tive problema com vestimenta. Eu sei que muitas mulheres têm essa dificuldade, talvez até hoje você passe por isso, né? De querer mostrar o seu corpo, porque você foi acostumada assim, você cresceu assim. Então, não tive problema com isso, mas quer saber algo que eu tive problema? Talvez isso seja até um pouco universal, pelo que eu estava conversando ali com o pessoal, talvez seja até universal. Eu tive muito problema com música. Música foi um negócio assim que foi difícil para mim. Olha, quando eu me firmei realmente na célula, eu amava a brega. Mas eu amava, e olha, eu era novinha, tá? E aí eu, sendo discipulada, né? Eu já sabia, o Espírito Santo estava falando comigo, que eu precisava mudar algumas coisas, eu sendo discipulada. Antes do meu líder falar, eu já sabia, porque Deus já tinha falado para mim. Foi só Deus confirmando. E eu amei. Na época eu fazia dança de salão, eu era monitora de dança de salão. Eu falei, não, eu preciso abrir mão disso aqui. Eu amava, gente, vocês não têm ideia. Preciso abrir mão disso aqui, porque não vai dar certo esse negócio. Eu quero mudar a minha vida, não vai dar certo esse negócio. E aí, amém, abri mão, ele falando aqui. Aí um dia a gente conversando, sabe quando a música está tocando lá no fundo? Aí tu está conversando aqui, tu já não está mais prestando atenção aqui no discipulado, tu está lá no pregão. Cara, acontecia comigo, e às vezes eu ficava só assim, ó. Ele, olha, não é só tu escutar. É tu realmente ser envolvida por isso. Porque senão eu não ia conseguir me libertar, né? E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que a música ela não é pecado, mas ela é um embaraço, ela pode te fazer pecar, ela pode te levar ao pecado. E eu entendi, o Espírito Santo, naquele momento, falou comigo. Eu entendi muito isso. Porque a música ministra. Olha, eu nunca tive tendência a ser depressiva. Apesar de ser quietinha, assim, nunca tive, sou mais na minha. Mas, cara, eu botava um Eminem. Não está entendendo. Eu entrego a minha vida. Sério, selado, porque a música, ela ministra. Não era do samba, não era. Mas o samba também ministra. Todas, na verdade, se você reparar, todas ministram alguma coisa. É ou não é verdade? Então, é embaraço. E foi um negócio que foi difícil para mim. Processos. E eu fui passando por processos. Lembrando, o meu processo é diferente do seu.
Eu fui muito determinada, eu fui muito decisiva, assim. Eu falei, é isso que eu quero para a minha vida? Pronto, amém. Abri mão de tudo. Nossa, eu mudei de vida. Porque eu entendi que eu precisava disso. Mas talvez o seu processo seja diferente e a gente precisa entender isso, amém? Pode passar. E aí, vou pregar sobre maturidade, né, na pré-conferência. Tinha muita coisa para falar. E aí a minha dificuldade era como eu vou falar tudo o que eu tenho para falar, sem me perder. Eu preciso elaborar alguma coisa. E o Senhor falar comigo. Exatamente uma semana atrás, no Retiro dos Líderes, uma ministração, logo após a palavra da Manu, Deus foi me mostrando tudo que era para eu falar. E Ele começou a me mostrar o quanto o nosso crescimento natural, ele se assemelha ao nosso crescimento espiritual também. E aí ele foi me mostrando todas as fases do nosso crescimento, como ser humano mesmo, do biológico mesmo, de ser bebê e até a fase adulta. Deus foi me mostrando cada uma e o quanto elas estão parecidas, o quanto elas estão iguais, o quanto nós vivemos no nosso crescimento natural, nós vamos viver no nosso crescimento espiritual também. Existe apenas uma diferença, que no nosso crescimento natural, a gente vai aumentando, né? A gente vai crescendo de estatura, a gente vai crescendo fisicamente. E na nossa vida espiritual, não. Quanto mais a gente alcança a maturidade, quanto mais perto de Cristo a gente está, mais a gente diminui. Essa é a única diferença. Quanto mais próxima de Deus, quanto mais íntima de Deus, mais eu diminuo nele. É Paulo. Eu vejo um Paulo ali em Gálatas. Nas primeiras viagens de Paulo, primeira e segunda viagem de Paulo, ele é um Paulo diferente, se você reparar. Ele é um Paulo afrontador. Ele chega e fala assim, eu confrontei Pedro. Eu fui lá e falei isso para Pedro, porque eu também posso falar. Se eles são apóstolos, pois eu também sou apóstolo. Porque não foi homem que me levantou, foi o próprio Jesus que me levantou. Então, ele tinha esse afronto, né? Essa pegada, mas eu sou apóstolo também. E quanto mais Paulo crescia em Cristo, a gente vê lá em 1 Coríntios, ele falando, não. Pensando bem, dos apóstolos, eu sou o menor. Por quê? Porque ele estava crescendo em maturidade. Passa mais um pouquinho, lá em 1 Timóteo. Ele quer saber? Pensando bem, dos pecadores, eu sou o maior. Então, olha o que a maturidade nos traz, a maturidade espiritual nos traz. Quanto mais eu cresço, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu evoluo, menor eu sou. Mais eu vou servir, sabe? Então, desconfie daquela pessoa que se coloca em alguma posição. Não é para isso que a gente está aqui. Sabe? Maior é o que serve. Quanto mais a gente busca a Cristo, a gente sabe o quanto a gente é pecador, o quanto a gente é falho, o quanto a gente não é merecedor de nada. Sabe? Não é pela gente que a gente está aqui, é por Cristo. Sabe? É por Ele. Então, quanto maior a nossa maturidade espiritual, menor nós somos, nós diminuímos cada vez mais. E cada uma delas é fundamental para que se viva o processo de forma a alcançar a maturidade. Cada processo desse, cada fase dessa é fundamental que a gente viva. Então, você não vai ver uma mãe pegar um recém-nascido e falar, ande. Não vai, porque ele precisa ser bebê. Ele precisa ser cuidado. Tem uma piada que o Tássio conta, que quando a pessoa ela é muito feia, ela aprende a andar rápido, né? Porque nem a mãe quer segurar, fala, vai. Mas é só piada, gente, não é verdade, né? Não existe isso. Então, é necessário que a gente passe por todas essas fases, sabe? É por isso que você vai chegar aqui e você não vai ver uma pessoa, cheguei hoje. Você não vai ver eu oferecendo célula para quem está chegando hoje. Você não vai ver a gente falando, quem quer liderar hoje aqui, levanta a mão. Não vai ver, porque a gente entende que você precisa viver processos. Todos esses processos são fundamentais.
O que chega de gente aqui querendo tocar na banda, você não vai tocar, porque você precisa viver processos. Sabe, cada um deles aqui, a gente faz questão que seja discipulado. Gente, quem está há muito tempo aqui na Refúgio? Quem era do tempo que o Tássio era da banda? Pouca gente. Gente, ele era da banda, ele era tudo, na verdade. Ele era do violão, ele cantava, ele fazia a peça. A gente, né? Por quê? Porque a gente entendia a importância disso. Que a gente não vai colocar qualquer pessoa aqui, porque senão a gente vai pular etapas. E o que mais tem, eu acredito que o que mais as igrejas erram é fazer com que as pessoas pulem etapas. Novo convertido é novo convertido. Você precisa viver as etapas, senão é perigoso para você, é perigoso para a igreja como testemunho. Porque você não está pronto. Sabe? Não tem como um bebê cuidar de outro bebê, não tem como uma criança cuidar de outra criança. Então, a gente não pode pular etapas, amém? Cada uma delas é fundamental. E hoje a gente vai falar aqui sobre a fase que a gente é bebê, a fase que nós somos adolescentes. Cadê os adolescentes aqui? Glória a Deus. A fase em que nós somos jovens e a fase que... Vocês estão rindo aí. E a fase que nós somos adultos. Pode passar. E a gente vai começar aqui com a fase que a gente é bebê. Então, quais são os marcos dessa fase em que nós somos bebês? O bebê, ele só toma leite. O bebê, ele não sabe andar. O bebê, ele é completamente, o bebê não faz mais nada se não for os pais. Então, ele é completamente dependente dos pais. O bebê, eu pensei em botar isso. Aí eu falei, não vou botar. Aí quando eu falei pro Tássio, eu falei assim, amor, você acha que falta alguma coisa? Ele, amor, eu acho que bebê só come, caga e dorme. Eu falei, então é Deus, eu vou botar. Bebê só come, caga e dorme. O bebê, ele é inocente. O bebê tem inocência, né? O bebê com pouco leite, ele já se satisfaz. Então, você vê semelhança nessa fase, nossa fase do nosso crescimento natural? Você vê semelhança na nossa fase espiritual? Quando a gente chega na igreja, é o novo convertido, né? Você é bebezinho na fé. É muito parecido. Então, olha, só toma leite. Você chega aqui, a gente tem que te dar papinha, a gente tem que te ensinar a comer. Então, é muito parecido. Mas eu quero falar aqui sobre qual é a importância dessa fase. A dependência, o bebê é dependente. Na nossa vida espiritual, a gente tem que ser dependente, completamente dependente de Deus, e tem que levar isso para o resto da nossa vida. Dependência. Agora, nessa fase, é primordial que você tenha um acompanhamento, né? Como eu falei, os bebês, eles são completamente dependentes dos pais. Então, o bebê, ele não sabe andar, ele não sabe comer, ele não se dá banho. Então, o que a gente vê aqui na nossa vida? É necessário que você tenha alguém lhe acompanhando, tenha alguém lhe discipulando, tenha alguém lhe ensinando, lhe direcionando, lhe mostrando os passos. É necessário que você tenha alguém. É o discipulado. Eu sempre falo que... eu sempre fui da igreja, eu nasci num lar cristão, mas quando eu realmente me firmei, que foi na célula, foi quando eu comecei a ler a palavra de verdade, que eu consegui. Porque antes eu tentava, mas eu não tinha ninguém assim, um discipulador para falar, olha, você vai chegar, você vai ler assim, assim, assado, para me ensinar. Eu ia por mim mesma, né? E aí eu começava sempre ali no início da Bíblia, aí eu começava, chegava em números, aí eu ia perdendo o interesse. Por quê? Porque eu era bebê. Eu não queria saber sobre o filho de não sei quem, neto de não sei quem, neto de não sei quem. Não queria, porque eu era bebê. Eu não queria nada mais profundo, eu queria leite. Aí eu cheguei com... Na época que eu estava na célula, mas nem foi meu líder, nem minha discipuladora, foi meu primo, que sempre foi referencial para mim. Eu falei, primo, eu não estou conseguindo. Aí ele falou, tu vais fazer assim, tu vais começar por Mateus, pelos evangelhos, você vai ler todo o Novo Testamento, depois você vai para o Antigo. E ele foi me ensinando, e foi. Olha a importância, simples, foi básico, rápido ali. Me ensinou, pronto, peguei, e é isso.
Então, a gente precisa, às vezes não, nessa fase a gente precisa ter pessoas ensinando ali, dando os primeiros passos. É nesse momento que a gente aprende a visão, que a gente segue os passos de quem está ensinando para a gente. Olha, os pais, se vocês já pararam, quem é pai aqui? Gente, os filhos copiam a gente em tudo, e no discipulado é assim também. Eu tenho, na minha geladeira, eu tenho um alvo de beber uma quantidade de água, então todo copo que eu tomo, eu vou lá e faço um risquinho, para anotar quantos litros de água eu tomei. A Hannah tem um dela, embaixo do meu, ela começou a fazer. E pasmem, a Iana tem o dela, vocês acreditam? E não fui eu que falei. Não, e a Iana ainda começou antes da Hannah, tá? Mamãe, água. Aí ela tomava água. A caneta, mamãe. Ela risca tudo doido. Qualquer dia eu vou postar essa foto. E logo depois a Hannah começou a fazer também. Por quê? Porque elas me veem fazendo isso. Então, na nossa vida espiritual, você percebe a semelhança? No nosso crescimento espiritual é assim também. A gente segue os passos do nosso discipulador. A gente conhece a visão. Ele vai ensinando, olha, filho, você não pode fazer assim. Você tem que fazer assado. Ele vai, tá bom. Aí você continua, vai levando. E assim a gente fala do DNA espiritual, né? A gente, por exemplo, quando você vê alguém pregando parecido com o seu líder. DNA espiritual. Então, a gente tem esse poder de ensinar nessa fase. E é bom que a gente aprenda com isso. É importante a gente ser dependente disso, nessa fase aqui. Mais uma importância nessa fase. A inocência e a pureza. É algo que eu acredito que a gente tem que levar também para sempre na nossa vida. É importante que a gente seja inocente, que a gente tenha essa inocência de criança, que a gente tenha essa pureza. E onde é necessário amadurecer nessa fase? Quando a gente quer... A gente precisa amadurecer quando a gente quer uma babá, em vez de um discipulador, em vez de um líder. Tu tá uma cara aqui, tu tá 1 ano, mas tu quer toda santa semana, tu quer discipulado. Acontece qualquer coisa, tu fica desesperado para falar com o teu líder, eu preciso desabafar, e às vezes nem é tudo isso. Tu não está precisando de um líder, está precisando de psicólogo. Porque o líder não é para isso. Eu estou falando seríssimo. O líder, ele é para te ensinar, e uma hora você tem que voar. Você não vai permanecer nessa fase. Você não vai permanecer dependente do seu líder. Eu repreendo isso na sua vida. Nós não temos que ser dependentes, muito menos emocionais. Você tem que crescer. A gente tem que empurrar os nossos filhos. Sabe? Eu sou mãe e as minhas filhas não são minhas. Quem dirá discípulo? Discípulo não é meu. Isso é para você, discipulador, também. Não fique fazendo vontade, dando papinha. Ai, discípulo, vem cá, toma papinha. Está errado. Jogue, faça que nem a águia. Vai empurrando o filhote. Empurra, porque ele consegue. Deus vai te dar sabedoria para empurrar ele. E Deus vai te dar sabedoria para você voar sozinho. Amém? Até me perdi aqui. Então, onde é necessário amadurecer? Quando o nosso alimento continua sendo pouco e continua sendo líquido. As mães vão me entender. Quando a gente está com recém-nascido, né? Aí está naquela de tirar o leite, tira 20 ml. Glória a Deus, tirei 20 ml de leite, vou congelar. Vai passando o tempo, aí ele vai mamando cada vez mais, Era de conseguir tirar 100 ml de leite, parecia ouro, sabe? Muito ouro, aquele saquinho de leite. Cadê as mães que amamentam? E faz estoque. E cada vez mais ele vai querendo mais leite. Depois passa a introdução alimentar. Nem é mais batido no liquidificador, tá? É uma papinha meio sólida. E vai comendo. Quando vê, já está comendo comida normal. Com sal, com açúcar. Comendo normal. E na nossa vida espiritual é assim também. A gente não pode se contentar com raso, com pouco. Sabe? Sai da superfície. Te aprofunda. Eu creio que a gente também não passa por isso aqui, não. Porque a palavra
palavra do Tássio, todo domingo ali é profunda. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Você precisa realmente se concentrar ali, e querer, entender e buscar. Por isso, e glória a Deus, por isso que a gente tem uma igreja profunda. Creio nisso. Porque você recebe, você é alimentado todo domingo e pelo seu líder, pela sua célula também. Mas queira isso, anseie por isso. Não dependa só de alguém. Sabe, busque isso para que você seja profundo nele, amém? E chegamos no come, caga e dorme. A gente precisa melhorar isso aqui, né? O que a gente quer dizer com isso aqui? Que o bebê, ele não produz nada. É só cocô, né? Ele não produz nada. A gente faz besteira quando a gente chega na igreja? Faz besteira. Sabe aí, pastora, me converti agora. Mas a minha família toda é católica. Chegou no Sírio, sabe o que eu fiz? Eu cheguei falando um monte de coisa lá para eles. Não vou comer isso aqui, sabe por quê? Porque isso aqui é consagrado a outros ídolos. Não, isso é caquinha. Você tem que ter sabedoria, você tem que ter o quê? Maturidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, novinha, gente, novinha, eu tinha acabado de entrar na célula. Eu estava assim, sabe, Senhor, eu vou fazer tudo correto, eu sou certa, eu sou santa, eu não vou errar, eu não vou pecar, eu estava assim, né? Aí, do nada, eu recebi uma ligação do namorado de uma amiga minha do colégio. E eu sabia, gente. Eu quero te perguntar uma coisa. Ai, meu Deus. Ela está me traindo? Aí eu, meu Deus, o que eu falo? Aí eu não posso mentir. Eu não posso mentir. Aí eu ainda tentava assim, eu não posso mentir. Eu falei, Aí eu acabei confirmando para o homem. Gente, que isso? O que eu tinha que falar? Maturidade, com experiência agora que eu tenho. Meu amigo, liga para ela, não liga para mim não. Vai te resolver com ela. O que eu tenho a ver com isso? Tenho nada a ver com isso. Resultado, gente, quando eu lembro disso, olha, voltaram, ficaram juntos e ela se distanciou de mim. Óbvio, né? Óbvio. Falta de maturidade, então é bebê fazendo besteira, querendo acertar, mas fazendo besteira, fazendo o come, caga e dorme aqui. Vamos para a segunda fase. É a fase da adolescência. Eu vejo aqui Davi adorando a Deus com a sua harpa, exalando Deus, sendo extravagante, exagerado, intenso, como Davi era. E a gente precisa continuar fazendo dessa forma como Davi. Então, eu vejo os adolescentes dessa forma. Então, quais são os marcos dessa fase na adolescência? E antes, eu repreendo se você falar que é rebeldia, porque não é rebeldia. Eu estava olhando dali, eu estava vendo um monte de adolescente, vocês não têm noção do poder que vocês têm. Eu até me emociono. Porque vocês são fortes, vocês têm paixão, vivam isso aqui da forma mais profunda que vocês podem viver. Sabe, não abre mais, você é adulto, jovem, não abre mais a tua boca para falar que adolescente é problemático, que adolescente é rebelde, porque não é. Você está profetizando isso sobre a vida dos adolescentes. E eu repreendo. Nós estamos levantando uma nova geração de adolescentes que vai impactar essa geração. Eu creio nisso. Eu estava ali no louvor, vendo vocês louvando aqui. Eu estava me emocionando, eu estava sentindo a presença de Deus. Porque vocês podem muitas coisas. Porque o adolescente, ele é apaixonado. Ele é intenso, ele é entregue. Se entreguem mesmo. Se entregue, porque o melhor da vida está aqui dentro. O melhor da vida é Jesus Cristo. Vocês estão no caminho certo. Que Deus abençoe vocês, na escola de vocês, na família de vocês, em nome de Jesus. Então vamos lá, quais são os marcos dessa fase? Emoções afloradas. Ok. O adolescente, ele leva a vida numa boa. Ele estuda, tem aquelas emoções ali, está conhecendo algumas coisas. Mas ele leva a vida numa boa. É intenso, como eu falei. É a fase que os adolescentes aprendem muito. É uma fase que a gente pensa que sabe tudo. Tá aí, o adolescente pensa que sabe todas as coisas.
que a gente pode todas as coisas. Fase que na escola a gente fala da vida de todo mundo. É aquela fase da intriga, assim, ai, porque fulano, é o adolescente. E vocês percebem como é parecido na nossa vida espiritual? Vocês saem do bebê, vocês vão para o adolescente. Selado. É ou não é? Qual a importância dessa fase? O adolescente é entregue. Eu lembro do meu batismo no Espírito Santo. Como eu falei para vocês, eu nasci num lar cristão. E eu sempre acompanhei, sempre fui nas orações, sempre estava na igreja. E eu lembro que toda vez que tinha batismo no Espírito Santo, eu ficava assim, ó, quietinha. O que está acontecendo? E aí as pessoas falando em língua, assim, eu, criança, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu ficava meio assim. Às vezes eu olho para as meninas, eu me vejo, eu vou com elas, eu explico. Mas amém, me perdi. No meu batismo do Espírito Santo. E aí, eu sempre ia, toda vez que o pastor Josué chamava aqui, sempre vinha aqui na frente, as pessoas oravam em mim, e fica aquele negócio de aleluia, 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 fala aleluia, 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 aleluia. Falei, gente, uma hora a língua vai enrolar. Não foi assim que eu fui batizada no Espírito Santo. Eu fui batizada no Espírito Santo adolescente, sozinha, ajoelhada, lembro direitinho, numa conferência, lá na videira. Ajoelhada assim, eu estava orando pela minha família. Orando, orando, entregue. Completamente quebrantada. Orando, 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 orando. E de repente comecei a falar. Falar em línguas, porque eu estava apaixonada. O adolescente, eu vejo na nossa fase espiritual, é aquele momento em que a gente vive o primeiro amor, apaixonada, intensa. Eu quero viver, eu quero dar minha vida para ti, Jesus, e tudo é muito bom. Esse é o adolescente. Essa é a fase da adolescência na nossa vida espiritual. Então, o adolescente, ele tem esse poder e eu acho que a gente nunca tem que perder. É uma das coisas que a gente tem que levar até a nossa fase madura. Não podemos perder o que chamamos de primeiro amor, que foi o que eu falei para vocês, que é um marco que a gente vive aqui na adolescência. Ser aquebrantado, chorar na presença de Deus. Me dói às vezes, louvor torando, sabe, o mover explodindo aqui, o Espírito Santo tomando conta, e me dói ver líderes assim, parados. Pode ter supervisor? Pode ter supervisor. Pode ter pastor? Pode ter pastor. Me dói ver. Porque talvez eles tenham perdido isso, e isso a gente nunca deve perder. Isso a gente tem que levar para sempre. Esse fogo, não existe isso, o primeiro amor não volta mais. Pode voltar sim. Sabe, se você está aqui um tempão e você não sente mais, busque. Busque por isso. A gente pode viver esse amor sempre, essa intensidade sempre. Sabe, o que te magoou, o que te fez parar, seja lá o que você estiver passando, não pode, sabe, te deixar frio da presença de Deus. A gente precisa ser quebrantado como um adolescente, amém? E onde é necessário amadurecer? Quando pensamos que sabemos de tudo, porque não há humildade. Vocês veem a semelhança? Tem muito cristão que está na fase adolescente, nessa fase ruim. De que sabe de tudo, que acha que sabe de tudo, de que não pode ser chamada a atenção, porque não é humilde. Sabe, olha, você está errando nisso, nisso, nisso. A palavra de Deus, ela é recheada de versículos que fala a importância de ser exortado. A importância de você ter alguém na sua vida para apontar o erro e falar, você está errando nisso aqui. Você é um felizardo se você tem alguém na sua vida assim, que lhe mostre o erro, que lhe mostre que você está errando. Que tenha liberdade de lhe exortar. Então, a gente precisa, sabe, deixar de lado todas essas características ruins da adolescência. Você tem dificuldade em reconhecer que você erra? Você pensa que você sabe tudo, como um adolescente? Tem dificuldade em ouvir os pais ou receber repreensão?
Sabe, agora eu quero abrir para os adolescentes. Escute os seus pais. Sabe, escute os mais velhos, os seus avós, tio, seu líder. Eles querem o seu bem. Então, essa fase é uma fase marcada por falta de humildade. E, infelizmente, a gente ainda encontra muita gente assim aqui dentro. A gente precisa amadurecer. Deus está chamando uma igreja que seja amadurecida nele. A gente não pode perder tempo com isso, achando que a gente é o dono da razão, dono da verdade. A gente precisa amadurecer. Na adolescência, a gente vive de picuinha. Gente, é tão ruim ter uma igreja que vive de picuinha. É cansativo, sabe? Tem um mundo lá fora, perdido. E a gente está perdendo tempo com picuinha. Picuinha, e o pior, você não perde só o seu tempo, você faz perder o meu tempo. Porque a gente tem que resolver picuinha. É cansativo. A gente precisa crescer. A gente está, parece, olha, é bando de marmanjo. A gente está, parece, adolescente na escola, que um fica de mal com o outro. Que aí o fulano é meu melhor amigo. Ai, você não é mais o meu melhor amigo. Outro dia a Hannah chegou lá. Mãe, tem uma aluna nova. E eu não suporto ela. Primeiro dia. Não suporto. Eu, minha filha do céu, o que aconteceu? Mãe, a Natália só queria saber dela. Olha, nem é adolescente, né? Natália só quer saber dela, Raquel só quer saber dela, tudo é Helena, tudo é Helena, tudo é Helena. E essa Helena era filha de uma amiga minha que morava lá no sul. E antes eu falei, filha, dá atenção para ela. Poxa, imagina o quanto é difícil você entrar num colégio novo, não conhece ninguém. Que? Entrou por aqui, saiu por aqui. Não suporto. Gente, tudo que eu falei, ela fez totalmente o contrário. Beleza. Aí eu aconselhei ela, né? Olha como são as coisas. Né? Aí no outro dia, mãe, a Helena é minha melhor amiga. Como assim, filha? Ela é muito legal, mãe. Filha, ontem você me falou isso, isso e isso. Aí ela começava a rir. Sabe? E a gente está fazendo isso aqui dentro? Picuinha. Gente, não dá para perder tempo com isso. Quando alguém vier falar de outra pessoa para você, fala, nossa, eu não tenho nada a ver com isso. Não vou, você vai resolver? Não vai resolver. Vá para o seu líder, chega para o seu líder. Ah, não serve líder? Chega no supervisor. Mas corta a fofoca, corta a picuinha. Ciúme. Ai, gente, a gente tem tempo para ciúme? Ser de adolescente, a gente está cheio de adolescente aqui. A gente está cheio de adolescente aqui. A Manu, no retiro dos líderes, ela estava dando um exemplo. Vou dar, posso dar, Manu? A Manu, numa época que eu liderava, né, eu era supervisora, ela ainda não era, ela era líder. E por alguns problemas ela teve que vir para a minha rede. E aí ela me cobrava demais. Ai, porque tu só dá atenção para fulana, tu só dá atenção para fulano, e tu não quer saber de mim. E me cobrava, e me cobrava, e me cobrava. E parece que quanto mais se cobra, mais eu afasto. Não pode, não. Não está certo, não está correto. Hoje ela é totalmente diferente. Como amadureceu, minha discípula. Glória a Deus. Mas a gente não pode viver assim, de ciúme. Ai, porque o fulano só dá atenção para um ciclone. Ou você lida e fica provocando ciúme também. Gente, eu fazia isso quando eu era adolescente, porque tu fica provocando ciúme. Aí vou postar uma foto aqui, com a minha, para outra vez, e ficar com ciúme. Que isso? Tá amarrado isso. Fala, tá amarrado. Ciúme tá amarrado. Picuinha tá amarrado. Fofoca tá amarrado. Olha, tu tá amarrando. Amém. Próxima fase. A fase da juventude. Não, desculpa. Volta, eu esqueci qual a importância dessa fase. Não, tá certo. Da juventude. A fase da juventude. Então,
Eu botei aqui como exemplo Davi. Gente, eu amo essa fase. Foi difícil achar dificuldade nessa fase, porque eu amo. É Davi na sua juventude derrotando Golias. Ele era forte. Ele era determinado. O jovem é assim. Era determinado, forte, focado. Os jovens, eles têm essa característica. Nós somos jovens. Amém? Quais os marcos dessa fase? Aqui as responsabilidades, elas começam a aparecer. Você ainda não as tem, mas já entende que precisa trabalhar para concretizar. Você tem mais liberdade. Jovens são sonhadores. Você passa da adolescente. Gente, o adolescente, tudo que ele quer é ser jovem, né? Aí chega na juventude, você começa a sonhar, planejar. É a fase da juventude aqui. Jovens têm planos. Os jovens, eles são mais sólidos, eles são mais focados. E eles vivem um tempo oportuno. Eu amo ser jovem e... Não sou jovem, mas eu falo que eu tenho um espírito jovem. E a gente precisa conservar o espírito do bebê da dependência, em Deus, óbvio, da inocência. E a juventude, eu creio que a gente tem que preservar muito na nossa vida. Então, qual a importância dessa fase? A importância de sonhar. Sabe, é preocupante quando a gente para de sonhar. E o jovem, ele tem esse poder de olhar para o futuro, de fazer planos, de sonhar com aquilo que ele almeja. Então, quando você para de sonhar, isso é um alerta. Se você soubesse o poder da sua juventude, os jovens, eles são fortes, determinados. Sabe, eu fico olhando para o pessoal assim, essa parte eu já perdi, da juventude, já perdi. Eu fico olhando para o pessoal assim, eles emendam de uma conferência e vão para Mosqueiro, assim, do nada. É o tempo oportuno. Vivem juntos. Tem liberdade, né? Não é mais adolescente, tem mais liberdade. Vivem juntos. A galera do bora. Ai, eu amo jovem. Bora. Sou muito suspeita, eu amo jovem. Então, o jovem, ele tem isso. Olha, a caravana. A caravana foi bênção. Gente, foi muito bom. Eu acho que todo dia a gente comenta naquele grupo, saudades, que saudades. É o jovem vivendo o tempo oportuno. Você tem tempo, viva isso. Eu lembro, fiz muita caravana, sozinha, sem criança. De ônibus mesmo. É o tempo oportuno de você viver com a sua célula, estar na comunhão. Se quiser emendar, emenda mesmo. Porque quando você sair dessa fase, não volta mais atrás, galera. É uma fase que não volta mais, por isso viva realmente, intensamente, essa fase, amém? Onde é necessário amadurecer aqui? Nas meias responsabilidades. Por ser uma fase boa, a gente tende a fugir das responsabilidades, né? Isso serve para você como ser humano e serve para você na sua vida espiritual também. Crente que está uma cara aqui e ele não cria vergonha na cara. Ele é núcleo, está tudo bem. São meias responsabilidades. Ele não quer assumir aquela responsabilidade. Ele sabe que ele tem que ir lá, mas ele ainda não está indo. Eu estou construindo aqui. Estou construindo, mas ainda não estou indo. Amém ou não amém? Você entendeu? Aquele que só quer saber de comunhão. Sabe? Festa da colheita e sunset é o primeiro a pagar. Mas conferência, não faço tanta questão. Então, ele ainda está ali sem saber muito bem sobre as responsabilidades dele. Não se preocupa com o dia de amanhã, em uma fase que ele já deveria estar se preocupando. O jovem, para isso, é se preocupar em que ele vai construir na fase adulta. A juventude é para a gente construir para a próxima fase. É a fase que a gente está na faculdade, normalmente, né? Que a gente está construindo os nossos planos e os nossos sonhos para a gente desfrutar na próxima fase. E ele está ali.
ser um eterno sonhador. Porque o jovem, ele sonha, mas ser um eterno sonhador, mas não mover uma pedra para isso. É Alice no País das Maravilhas. Ai, pastor, eu sonho em ter um casamento. Sonho em casar. Sonho em casar. Sou jovem, estou sonhando com meu futuro adulto lá. Estou sonhando. Sonho em ser mãe, sonho em casar. Mas tu não move uma palha para isso. Vive isolada dentro de casa. Acaba o culto, acaba a célula, tu vai embora para tua casa. Está agindo? Não está agindo. Você só sonha, mas não age, não move uma pedra. Aí chega o Next Time, ai, pastor, a gente cancelou o Next Time esse ano. Bem feito para ti. Olha, quantos casaram do Next Time ano passado? Uma galera casou, tá? Ai, pastor, nem porque eu fico sem graça, fico envergonhado. Que sem graça, mana? Vai lá confessar. Não, olha, vocês estão demais. Sinceramente, eu bolo tudo aqui na minha cabeça. Vamos fazer um momento assim para os jovens interagirem, se conhecerem. De outras redes e nananã. E falei, ai, pastora, foi constrangedor. Ah. Você sonha, mas não está agindo, poxa. Cancelei mesmo. Mas a gente vai pensar em outro para vocês. Menos constrangedor. Ore, sabe? Não é errado você orar pelo seu casamento, por um futuro relacionamento. Às vezes, eu não sei porquê, às vezes a gente ora por todo mundo. Quantos são assim? Parece que você está sendo egoísta por orar por você. Alguém já passou por isso? Ah, não. Só eu passei por isso. Às vezes eu ficava assim também, né? Tá, amém. Às vezes eu ficava assim, eu orava por todo mundo e eu não orava por mim. Parecia que orar por mim. Não, eu vou orar pelos outros. E às vezes tem gente que, eu sonho com um casamento assim, assim, assado, e não ora por isso. Ore por isso. Se você sonha, coloque em oração para Deus. Gente, que oração. Tá. Ore por isso. A irmã sonha em ter o casamento, mas ela só assiste dorama. Ela só quer saber de assistir dorama. Sair de casa para interagir com os homens, nada. Ela só fica lá sonhando. Ai, o fulano, sonhando. Ai, ai. Vocês estão rindo, é? E olha, falando em dorama, nunca assisti. Mas já me falaram que é muito perfeitinho, assim, os homens são muito perfeitos, assim, estão fazendo assim. Quero te dizer que não existe homem perfeito assim, tá? Então, aí vocês ficam assistindo dorama, ficam se iludindo. Ai, porque quando meu varão chegar, ele vai ser assim. Não vai ser, amada, eu estou te preparando para a vida real, isso é maturidade. Pega a visão. Não tem problema em você assistir dorama. Mas não adianta tu ficar no teu quarto trancado assistindo dorama e achar que Deus vai enviar um homem lá no teu quarto. Não vai. Te faz presente. O homem também te faz presente. Para com esse negócio de ficar só brincando com os meninos. Aí faz rodinha só de menino e fica... As meninas tudo assim. Olha, eu vou falar, no aniversário do Tássio, todos os líderes lá e dançando, nananã. Gente, eu acho absurdo. As meninas terem que dançar juntas porque os meninos não puxam para dançar. Ah, não, eu acho um absurdo. Pode aplaudir. Olha, homem, recebe. A festa da colheita está chegando. Puxa para dançar, amado. Puxa para dançar. Não é sério, gente. Não, gente, falando sério, meninos, vocês precisam dar uma melhorada aí. Onde já se viu? Olha, fiquei chateada no aniversário do Tássio. Cara, a gente tem que dançar com mulher, porque o homem tá brincando, não sei o quê, no chá das 5. Fala a Deus.
Fala, pastora. Eu estou falando pelas minhas discípulas. Olha, eu não quero mais escutar a mulher falando assim, pastor, eu tenho que vir em outras igrejas porque esses homens daqui estão parados. Que isso? Que isso, amados? Não. Eu vou começar, eu estou falando para o Tássio, eu estou investindo nele. Eu falei, amor, faz uma reunião só com os homens. Faz. Dá-lhe lapada a esses homens. Para eles começarem a ter atitude, né, não? Amém. Amém. Como igreja, como jovens, nós precisamos olhar para o futuro. O jovem, ele tem essa característica de olhar para o futuro, de planejar. A minha discípula mais nova, não a mais nova, a outra, tá? Vocês entenderam. Um dia chegou comigo, lá no banheiro de casa. Eu estava escovando o dente. E ela chegou chorando. Mãe, ora por mim. Eu, meu Deus. Ora por mim, mãe, ora por mim. Eu, meu Deus, minha filha. Tarde da noite, né? A gente estava se arrumando para dormir. Minha filha, o que aconteceu? Ora por mim que eu estou com medo. Aí eu, medo de quê, minha filha? Não, porque eu assisti um vídeo na casa da minha avó. E o homem falava que a gente está no fim dos tempos. Estava falando sobre Leviatã. Estava falando sobre as coisas que estão acontecendo, os terremotos, as guerras, chorando. Gente, ela estava com medo real. E eu falei, filha, vamos sentar aqui, vamos orar. Ela, mãe, eu estou com medo. Eu falei, filha, tudo isso é real. Realmente, tudo isso está acontecendo e vai acontecer. Aí ela fazia assim, eu acho que ela esperava que eu falasse assim, não, filha, isso é papo furado. Não, eu falei, filha, isso realmente vai acontecer. E aí eu expliquei para ela, chamei o Tássio, ela não queria que eu contasse para o Tássio. Chamei, explicamos para ela, oramos por ela. E aí depois a gente foi explicando, ela foi se acalmando, né? E a gente foi explicando para ela, filha, é por isso que a gente faz o que faz. É por isso que a gente dá a nossa vida pela igreja. Porque o mundo está perdido. E um dia Jesus vai voltar. Há rumores de guerra. Há rumores de guerra. Há maldade, há muita maldade. Gente, essa semana foi uma semana difícil, não foi? Uma semana que o coração pesa, que a gente olha para Deus e fala, por que Deus? Por quê? Da gente ficar desacreditado, da gente perder a fé com tanta maldade acontecendo. E a gente ora, a gente busca, a gente clama, e parece que nada acontece. E eu falei, filha, é por isso que a gente faz o que a gente faz. A minha filha de 8 anos, ela começou a ter maturidade espiritual, de que a gente não está brincando, que a gente não está brincando de ser igreja, que a gente não está aqui por estar, a gente não está falando de maturidade porque, vamos fazer uma conferência, não. A gente precisa de urgência, a gente precisa de uma igreja madura. Cristo anseia por isso. Os tempos estão maus. E a gente está perdendo tempo com besteira. A minha filha de 8 anos, ela teve maturidade espiritual que muitos aqui não têm. Que muitos aqui só querem saber de comunhão. Que muitos aqui só querem saber de brincar, de comer lá no lanche da célula, ou de festa do Sunset, sei lá o quê. E a gente esquece o mundo espiritual que a gente não está brincando. Há uma guerra acontecendo lá fora. A gente está em guerra. E eu quero abrir os teus olhos espirituais para isso. O jovem, ele tem o poder de ver o futuro, de vivenciar, de planejar, de sonhar. E a gente tem que olhar para o futuro. O que vai ser das próximas gerações? O que vai ser daqui a alguns anos? O que eu estou fazendo para mudar essa realidade? A gente precisa começar a amadurecer. A gente precisa abrir os nossos olhos espirituais e guerrear com armas espirituais. Não é só batendo boca na internet. Não é só explicando sobre política, porque a gente tem que explicar sobre política, tá? A gente tem que falar sobre isso. Mas é também guerrear em oração. Porque a gente não está brincando de ser igreja. O mal parece que está tragando. E eu estava angustiada, eu estava angustiada essa semana.
E hoje, na oração, eu falo, Senhor, por quê? A gente se questiona. Por quê, Senhor? E Deus colocou paz no meu coração. Colocou paz de que Ele continua no controle de todas as coisas. Sabe, Jesus, ali com os discípulos, Ele explicou, e eles não entendiam que um dia Ele iria embora, que um dia Ele seria crucificado. Eles não entendiam. Por isso que no momento ali eles ficaram arrasados. Mas depois eles entenderam. E Deus falou para mim que agora talvez a gente possa não estar entendendo, mas lá na frente, em breve, a gente vai entender. A propósito, Ele continua sentado no trono. A propósito, nada saiu debaixo do controle dEle. E a gente precisa descansar, ficar com a paz que excede todo entendimento, que confunde os sábios, olhar para a gente, ver um povo feliz mesmo ao caos. Mas a gente não pode parar. A gente não pode ficar inerte. A gente não pode simplesmente ver tudo acontecer e ficar calado. A gente tem que falar. A gente tem que se posicionar como igreja. Nós somos o exército de Cristo. Ele conta com a gente, Ele conta comigo, Ele conta com você. Nós somos o exército de Cristo. Eu te pergunto, se houvesse uma perseguição, você estava preparado para ela? Ou você seria como aquele povo que precisou da epístola de Hebreus? Que você olha para trás e pensa em retroceder. A pressão te faz retroceder? A perseguição te faz retroceder? A sociedade tem tentado te calar? Não se cale. Não se cale. A gente precisa da sua voz. A gente precisa se posicionar. Amém? Vamos para a fase adulta? Fase adulta, já diz por si só, essa aqui sou eu. A mãe de Coque, toda bagunçada. Cansada, coitada. E eu vejo Davi aqui, como rei, com suas responsabilidades, liderando Israel. A fase adulta ela é marcada pelas responsabilidades. Aqui é a fase que nós temos que pagar contas, que nós temos deveres a cumprir, boca para alimentar, as prioridades mudam. E aqui nós somos independentes. É nessa fase. Então, qual a importância dessa fase? As responsabilidades, os deveres, é o peso do rebanho. É eu nessa fase olhar para vocês e sentir um peso bom, tá? Mas sentir um peso de temor a Deus. Temor a Deus, porque eu olho para vocês e falo, nossa, Senhor, eu tremo de ver vocês. Porque é uma responsabilidade enorme que eu tenho com vocês. É você, com a sua célula, com os seus discípulos. Essa fase ela é marcada pela responsabilidade com almas, com vidas. Você tem boca para alimentar. Você tem que dar uma palavra. Você tem deveres a cumprir. Certa vez, o Tássio fez o curso, do pastor Cote. E aí ele me contando a experiência, ele falou, amor, é uma bênção, glória a Deus, é muito profundo tudo que ele fala. Teve uma coisa que eu não concordei. Aí eu, eita, o que foi? Ele fala que discípulo não é para sempre. Eu falei, como assim discípulo não é para sempre? Aí eu falei, amor. Aí a gente ficou assim, a gente parou, ficou refletindo. Eu falei, amor, depois Deus foi dando discernimento. Eu entendi o que ele quis dizer. Ele não quis dizer que alianças não são para sempre e que discípulos não são para sempre. Vou explicar. Chega uma hora, lembra que eu falei da águia? Chega uma hora que o filhote tem que voar. Então, não é que os discípulos não são para sempre, mas que você vai chegar numa maturidade, você como discípulo, você precisa chegar numa maturidade que você não precisa ficar dependendo do seu discipulador. Como eu falei no início, isso está errado. Você tem que caminhar com as suas próprias pernas. Sabe, os supervisores ali, vocês pensam que eles vivem tendo um discipulado com a gente? Meu amigo, é só quando o negócio está pegando, né?
discipulado, ele realmente te leva para isso. Porque você precisa ser independente. A gente lhe ensinou. A gente te ensinou a dar os primeiros passos. Te ensinamos na adolescência, na juventude. Mas agora está na hora de você andar e fazer o seu próprio caminho. Não significa que as alianças vão terminar. Mas que eles têm uma maturidade diferente. Eles são independentes agora. E a gente, como cristão, vocês aí precisam também dessa maturidade. E aí a gente entendeu, pastor Cote. Hoje a gente vive falando sobre isso. Porque é real. É muito real. Porque senão a gente vai formar pessoas dependentes da gente. E isso, não é isso que a gente quer. A gente quer adultos maduros na igreja. Amém? Onde é necessário amadurecer? As responsabilidades, elas não podem te fazer parar de viver o reino. Aí você tem um filho aqui, um filho ali, eu já tenho duas, mas vamos só para um primeiro. Ai, pastora, eu não posso isso porque fulano. Ai, pastora, eu não posso aquilo. Não posso ir para o retiro por causa disso. Ai, eu não posso no louvor. Outro dia eu postei aqui uma foto da Érica, bem aqui com a Sossô, no colo, bem aqui. Passando a salva, servindo, com o filho no colo. Os filhos, eles não são problema, gente. Eles não podem ser empecilho nunca. A gente está ensinando eles. Sabe, eu me orgulho de olhar para essas supervisoras e ver o quanto elas dão a vida pelos filhos, mas estão também dando a vida aqui. Elas são exemplo para mim. Glória a Deus por isso. Eles não são empecilhos. As responsabilidades não podem parar a gente. Sabe, aquele jovem lá de trás, a gente não pode retroceder na fase adulta. Aquele jovem lá de trás, a gente tem que buscar ele. Sim, temos responsabilidades, mas eu não vou parar. Não é porque você teve filho que você vai parar. Não é porque você tem que pagar a conta de casa que você vai parar. Ah, eu tenho que trabalhar. Amém, trabalhe. Todo mundo aqui trabalha. Tem gente que pensa que é o único que trabalha na vida, que é o único que tem problema, que é o único que tem o tempo corrido. Meu amigo, deixa eu te falar. A nossa vida é muito corrida. E eu ainda acho que eu poderia fazer mais. Então, a fase adulta não pode fazer a gente parar. As responsabilidades não podem fazer a gente parar. Prioridades mudam. Nessa fase aqui, prioridades mudam. A gente também não pode, por exemplo, casados quererem ter uma vida de solteiro. Isso é retroceder. Isso é retroceder, é olhar para trás. A fase mudou. Lembra que eu falei que é um tempo que não volta mais? Porque mudou, a gente tem responsabilidade agora. A gente tem boca para alimentar, lembra? As fases mudam. Eu botei um exemplo aqui. Quando eu comecei a namorar com o Tássio, ele amava carro. Amava não, ele ama ainda, né? Amava carro e ele mexia no carro. O primeiro carro que ele tinha, quando eu comecei a namorar com ele, era um Gol prata. Gente, o carro era todo mexido. Todo mexido. Tinha relógio aqui, ó. Relógio no volante aqui. O tapete era metálico, era metal aquilo. Aço. Tudo. Não era muito confortável, não, porque era de aço. Pensa no meu salto lá. Todo de aço. Tinha uns LEDs. Lembrei agora. Tinha uns LEDs. Aí, cara, esse homem, sério, ele tinha um negócio de botar roda grande no carro, rebaixar carro, cortava a mola do carro rebaixado. Gente, a gente andava nesse carro assim, ó. E não tinha película o carro dele. Não tinha película, não vi, olha, sinceramente. Tudo transparente. Incolor, o sol torando em Belém, eu pingava, não tinha ar que desse conta. Eu lembro de uma vez, eu falei assim, Erasmo, coloca a película, é muito quente. A película não serve para isso, não. Hoje serve sim. Eu acreditei em ti, película serve para isso sim. Porque hoje a gente tem o carro peliculado e mantém ali. Mas não, ele queria o carro dele sem película e tal. E as rodas, né? Gente, a gente ia no cinema. Assim, nessa época a gente tinha tempo, né, amor? A gente estava na juventude, tinha tempo.
Aí a gente ia no cinema, as últimas sessões, né? Porque ele trabalhava, eu estudava, as últimas sessões, tarde da noite. Aí saía da sessão 11 horas, 11h30 da noite, quando a gente ia pegar o carro. Gente, aconteceu muito isso. O carro estava no chão. Acontecia direto. Eu só olhava para ele assim. O carro, a roda, eu odeio roda. Porque a roda vivia esvaziando. Eu não sei por que ele gostava disso. Até que eu convenci o homem. Falei, amor, isso não está valendo a pena. Depois de muitos anos, ele entendeu que a prioridade mudou. Amor, a gente quer conforto, não é? A gente não tem mais tempo, amor, para estar lá ajeitando roda e ficar vendo. Eu não sei os termos, ficar sondando, sei lá o que é aquilo. Mas, glória a Deus, amadurecemos. Porque as prioridades mudam. Antes ele era jovem, queria ali realizar os sonhos dele. Hoje não. Imagina, primeiro que a gente nem vai no cinema 11 horas da noite. Começar por aí, eu não lembro nem a última vez que a gente foi no cinema. As prioridades mudam. Imagina a gente com 2 crianças tendo que ajeitar a roda e pneu esvazia ainda. Amém? Você está entendendo? As prioridades mudam e a gente precisa agir de tal forma, como adulto que somos. Independência. Nós precisamos sempre depender de Deus. Nunca se achar autossuficiente. Óbvio, a gente vai ser independente aqui nessa fase. O que eu quero te deixar claro é que a gente nunca vai ser independente de Deus. Nunca. Eu sou completamente dependente de Deus. Quando a gente começa a se achar autossuficiente, alguma coisa está errada e alguma coisa pode dar problema e problema sério. A gente precisa conhecer quem nós somos. Sabe, não achar que você é incaível, porque você não é. Eu não sou incaível. E eu tenho isso muito nítido na minha mente. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou sem Cristo. Então, eu sou completamente dependente dele. Sabe? Teve uma vez que um discípulo, eu conversando com ele, e ele falou assim, não, pastora, fique tranquila que eu jamais caio aqui. Jamais. Eu falei, olha, não fale jamais, eu não estou querendo falar nada, não, mas não fala. Porque com que autoridade tu vai falar que jamais? Cara, eu sei quem eu sou. Sou pecadora, sou toda errada, eu sou falha. Eu nem brinco com o pecado. Tá doido? Fiz isso aqui para sair de lá e vou ficar brincando com o pecado? Não vou ficar brincando com o pecado. Seja dependente de Deus. Não seja autossuficiente. Tenha a sua independência em outras coisas. Em Deus, nunca. Nunca. Nós somos completamente dependentes de Deus. Não pense que você é incaível. Nunca. Olha, vou dar um exemplo. A esposa está com ciúme do marido. E o marido está revoltado. Pastora, ela pensou isso de mim. Qual o problema? Você é o santo? Você não é santo. É possível cair? É possível cair. Às vezes a gente se acha tão autossuficiente, se acha tão santo, que a gente vai sendo levado e nem percebe. Vai sendo levado e nem percebe. Porque você acha que você é incaível. E esse sentimento, ele é perigoso. Lembre sempre de quem você é. Peça para Deus lhe lembrar. Eu sou pecador. Eu preciso lutar todos os dias contra o pecado. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei de onde Deus me tirou. Que Deus lhe lembre isso sempre, em nome de Jesus. É a maturidade de saber quem você realmente é. Reconhecendo os seus pontos fracos. Você sabe qual é o seu ponto fraco? Eu sei o meu ponto fraco. Olha, você precisa saber o seu ponto fraco. Sansão não podia comer uva. Nada que viesse da videira. Por que ele andava no meio das uvas? Cara, não brinco. Se eu sei que eu tenho uma tendência a errar aqui, por que eu vou para cá? Por que eu vou andar ali? Sabe, se tu tem uma falha, se tu é fraca para chaveco, por que tu vai ficar de conversa fiada com o cara? Se tu
tu é fácil de ouvido. Qualquer labiazinha, tu vai na do cara. Por que tu vai ficar de conversa com o cara? Então, saiba o seu ponto fraco. O homem, você sabe o seu ponto fraco. Por que tu vai pedir o número da mulher? Porque a mulher toda lá, se mostrando. É mulher para ti? Não é mulher para ti. Por que tu vai pegar o número dela? Por que tu vai ficar dando like? Por que tu vai ficar comentando em foto? Porque tu não te conhece. Porque se sou eu, meu amigo, eu nem brincava. Então, saiba que você pode cair. E que você está brincando com fogo. É Sansão, andando no meio das uvas e não podendo comer. Não brinque. Não brinque com o pecado, que uma hora você realmente pode cair. Amém? Eu tenho um exemplo para dar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre fui muito competitiva. Muito competitiva. Eu estou mais madura nisso. Mas eu estou mais madura, sabe por quê? Porque eu nem me meto. É por isso que eu estou mais madura. Nem me meto. Porque se eu for brincar no negócio e me derem um empurrão, meu amigo, não vai. Não vai dar bom. Aí eu vou na bola dos meninos. Gente, eu fico aflita só de ver a bola dos meninos. Não sei o que, não sei o que. E brigam um com o outro. Ei, passa a bola, tu é todo otário, tu é todo leso. Eu fico assim, gente, tá dando briga. Tá dando briga. As meninas, não, tá de boa. É assim mesmo. Eu acho que eu ia sair de lá chorando. E aí os meninos, assim, sabe, na bola, eu não consigo. Não tenho maturidade para isso, não. E aí outro dia o Tássio chegou comigo e falou, amor, vou falar. Tu acredita que o Matheus e o Thiago brigaram na bola? Mas eles tiveram maturidade, sabia? Coisa que eu não teria, por isso que eu nem me meto. Tiveram maturidade, foram lá, conversaram, tem uma figurinha muito bacana. Deles se resolvendo. Eles se resolvendo, eles se perdoando, olha, como o amor é lindo. Mas eu não tenho essa maturidade. A minha maturidade é ficar fora disso. Por isso que eu estou mais madura nisso. Mas é conhecer meu ponto fraco. Eu tenho um ponto fraco nisso, então eu nem me meto. E sou madura nisso, por não me meter. Se você chegou até aqui, espiritualmente, nessa fase adulta, provavelmente, você não tem mais como voltar atrás. Lembra que eu falei para vocês? É olhar para vocês e sentir responsabilidade? Eu tenho um povo para liderar. Eu não posso olhar para trás. Se você está nessa fase aqui, você não pode retroceder. Eu sei que muitos retrocedem, muitos abandonam. Mas eu não posso retroceder. Você não pode retroceder. Sabe? Essa carta é para você. Para você perseverar. Para você amadurecer. Para você enfrentar os conflitos. Enfrentar as batalhas, as perseguições. Você tem que enfrentar. Porque nessa fase, a gente tem um povo que depende da gente. A gente tem testemunho. A gente tem pessoas que olham para a gente e veem como um reflexo, como referência, como testemunho. Se você chegou aqui, meu discípulo, você não pode retroceder. Porque não trata mais só sobre você, sobre a sua vida. Tem muitas outras vidas em jogo. E eu volto para o versículo, logo do início, que eu pedi para vocês mastigarem. Todas as vezes que você quiser retroceder, lembre desse versículo. Não é mais para você estar tomando leite. É para você estar comendo comida sólida. Há um mundo lá fora que precisa de mim e de você. Você pode ser boca, você pode ser canal de Deus na vida de outras pessoas. Você pode ser cura para outras pessoas. Você tem um remédio. Você tem um antídoto. E a gente está perdendo tempo por falta de maturidade. Você deveria estar ensinando, em vez de estar tomando leite. Você deveria estar ajudando o seu líder, em vez de estar dando trabalho. Tamanho marmanjo, sabe?
mas não é homem suficiente para sair da barra da mãe. Coloque-se nessa posição de evoluir, de amadurecer. Não fique estagnado. A gente precisa evoluir. Você que perde tempo com fofoca. Com o que realmente importa. Você perde tempo com fofoca. Você está vendo quanto é infantil. O mundo precisando de Deus, precisando de Cristo, e você perdendo tempo com fofoca. Com picuinha. Eu te desafio a sair daqui e conversar com seu irmão. Se resolver. Senta como dois adultos. Sabe? Maduros. Conversem. Olha só, como é fácil. Conversem. A gente está perdendo tempo por besteira. Você não perde só o seu tempo, você faz eu perder o meu tempo. Enquanto a gente podia estar ganhando almas. Se resolvam. Acaba, sabe, com qualquer legalidade que o diabo possa ter na sua vida. Com qualquer brecha. Amadureça, para de ficar perdendo tempo acompanhando a vida dos famosos, já perdendo tempo com dancinha em TikTok. E quando tem um mundo lá fora ansiando, com sede, tem tantas vidas ansiando pelo que nós temos. Acorda, igreja. A gente precisa ser a igreja que Cristo quer que sejamos. Você que acaba de matar o caído, sabe, não é maduro. Se você sabe o quanto você é pecador, quem você é, se você sabe que você é totalmente dependente de Deus, você consegue ter misericórdia e graça sobre um caído. Você não vai terminar de matar o caído. Você vai acolher. Mas você mata quando você fofoca. Você mata quando você vira a cara. O caído, ele não precisa disso. Ele precisa de uma mão. Ele precisa de um ombro. Ele precisa de ouvido. Ele precisa que você dê atenção. Mas não. A tua imaturidade não deixa isso acontecer. Você vê um caído, ore por ele. Exerça a graça, a mesma graça que me alcançou, que te alcançou. Exerça graça, misericórdia sobre a vida dele. Amém? Deus anseia por uma igreja madura. Que nós sejamos essa igreja madura. Que nós possamos pegar tudo que há de bom em cada fase que eu falei aqui. Que a gente possa pegar a inocência da fase do bebê. A dependência em Deus. Que a gente continue queimando, apaixonado como um adolescente. Que a gente seja intenso como eles. Que a gente possa sonhar como jovem. Que a gente possa ser forte como jovem, determinado, focado naquilo que queremos. E que a gente possa ser adulto. Que a gente possa ter responsabilidade sobre um povo. Que a gente possa ter temor pelas vidas que Deus colocou nas nossas mãos. Que Ele confiou em nossas mãos. Que nós possamos pegar tudo isso e ser a igreja que Cristo anseia. Fique de pé no seu lugar.